Sejam bem-vindos ao canal Esperança em Deus. Estamos contentes com a sua presença neste canal. Se você gostar dos nossos vídeos, nos ajudem com sua inscrição, divulgando os vídeos e enviando os seus comentários. Isto é muito importante para nós, agradecemos. Vou orar neste momento, agradecendo a proteção de Deus para conosco. Senhor, agradecemos pelos teus cuidados e proteção em nossas vidas, por nos guiar em cada passo e nos dar forças nas dificuldades. Que possamos sempre confiar em teu amor e graça. Em nome de Jesus. Verso para memorizar. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo 2, 23 a 25. O livro de Êxodo é maravilhoso. Nele se encontra relatos de pessoas oprimidas, perseguidas, exploradas, desprezadas. Mas encontraram ajuda quando clamaram a Deus por socorro. Os israelitas clamaram ao Senhor Deus e ele ouviu e enviou um libertador. Enviou Moisés para libertá-los daquela dura escravidão. Assim também Deus enviou Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. Toda alma que buscar o perdão de Cristo não ficará desamparado, terá a redenção por meio dele. Quando estudamos o livro de Êxodo, temos uma reflexão profunda dos relatos nele contido. Isto nos dá esperança e confiança de que Deus está sempre presente para nos ajudar. A morte de seu amado Filho na cruz é a nossa liberdade. A história do Êxodo nos mostra que, mesmo em situações difíceis de opressão, Deus tem um plano de redenção. Ele escolheu Moisés para liderar o povo de Israel rumo à liberdade. Ele trabalha através de pessoas dispostas a obedecer e confiarem nele. A fé em Deus e na sua capacidade de agir podem transformar vidas e realinhar destinos. Assim como fez com o povo de Israel há milhares de anos. Lição de domingo: o povo de Deus no Egito. Em hebraico, o livro de Êxodo é chamado de Shemot, que significa nomes. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Êxodo capítulo 1. Verso 1. Quando os filhos de Jacó foram para o Egito, eles eram menos numerosos, eram 70 almas. Chegando no Egito, onde eles se estabeleceram, ali eles se multiplicaram. Muito, pois eram fecundos. Essa nova geração se tornou um problema para o novo faraó, que se preocupou com o aumento da população israelita. Êxodo capítulo 1, verso 7. E os filhos de Israel frutificaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois da morte de José e de seus irmãos e toda aquela geração, a nova geração foi escravizada. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao povo dos filhos de Israel: é muito mais poderoso do que nós. Êxodo capítulo 1, verso 8 a 11. A descrição da escravidão é sombria, simbolizando a perda da liberdade de dignidade, e representa as injustiças que muitos grupos enfrentam ao longo da história. À medida que o texto avança, a opressão aos israelitas contrasta fortemente com a libertação que seguirá. O relato do Êxodo, culminando na abertura do Mar Vermelho, torna-se um símbolo da libertação e do poder de Deus. Este momento não apenas demonstra a força divina, mas também reforça a ideia que, mesmo na adversidade, Deus está presente, age em favor de seu povo. É uma afirmação de esperança e fé, lembrando que situações difíceis podem ser transformadas. O tabernáculo, como símbolo da presença de Deus, era armado no centro do acampamento israelita. Simbolizava a culminação da jornada do povo, da escravidão para a liberdade, da desolação à presença reconfortante de Deus. O tabernáculo não era apenas um lugar físico, mas um espaço onde a relação entre Deus e o seu povo era recelebrada. Isso ilustra a crença de que, apesar das circunstâncias sombrias da vida, a presença divina oferece consolo, segurança e um senso de identidade. A narrativa de Êxodo é agudo, portanto, uma poderosa recordação da capacidade de Deus para trazer libertação e esperança. Mesmo em meio ao desespero, ela desafia os fiéis
a confiarem em Deus em tempos de crises. Lição de segunda-feira. Contexto histórico. A história da família de Jacó, especialmente em relação à fome em Canaã, é rica em ensinamentos sobre providência divina, resiliência e reconciliação. Vamos analisar os relatos de Gênesis 46, Gênesis 37, verso 26 a 28, e Gênesis 39, verso 2 e o verso 21. Depois de muitos anos de sofrimento e separação, porque José tinha sido vendido para os ismaelitas como escravo e levado para o Egito. Veio a fome em Canaã e isto levou Jacó a tomar a difícil decisão de enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. O contexto mostra que Jacó ainda estava lidando com a aparente perda de seu filho José. Quando descobriu que José estava vivo e era um poderoso governador, ele aceitou morar no Egito com a sua família. Era o cumprimento do que Deus tinha dito a Abraão, ainda em sua peregrinação nas terras de Canaã, que a sua descendência iria descer para o Egito e seria escrava por 400 anos. Então, Senhor disse a Abrão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escraviza-os. Por fim, os seus descendentes sairão de lá com muitas riquezas. Gênesis 15 versos 13 a 14. Em Gênesis 37, verso 26 até 28, narram como os irmãos de José, movidos por ciúmes e raiva, decidiram vendê-lo como escravo em vez de matá-lo. No Egito, Deus prosperou José de escravo a governador. Esse relato é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades e crises familiares, a providência divina pode guiar o caminho para a restauração e o cumprimento dos planos de Deus. A história culmina em um reencontro que simboliza a possibilidade de perdão e renovação nas relações familiares, mesmo após profundas traições. A jornada da família de Jacó é uma narrativa de dor, perda aparente de José e, finalmente, redenção. A fome em Canaã os leva a confrontar não apenas suas necessidades físicas, mas também as feridas emocionais que surgiram a partir das ações passadas, como a venda de José, a decisão de se mudar para o Egito, impulsionada pela revelação de que José estava vivo, também simboliza um novo começo e uma oportunidade para a reconciliação. Esse relato é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades e crises familiares, a providência divina pode guiar o caminho para a restauração e o cumprimento dos planos de Deus. A história culmina em um reencontro que simboliza a possibilidade de perdão e renovação nas relações familiares, mesmo após profundas traições. O contexto histórico, que combina mais com a história do Êxodo, sobre o novo faraó que não conheceu José. Êxodo capítulo 1, verso 8, seja Més I que governou o Egito em 1570 a 1546 a.C., e o seu sucessor Amenhotepe I governou de 1546 a 1526 a.C. Lição de terça-feira. As parteiras hebreias. Para compreendermos o livro de Êxodo, temos que analisar a veracidade dos ensinos de Gênesis. O povo de Israel foram morar no Egito, de acordo com as lições anteriores do livro de Gênesis, e após um período de prosperidade e paz, veio a escravidão, relatada em Êxodo capítulo 1. Neste capítulo vemos a disposição de Deus em proteger o seu povo, mesmo em meio das dificuldades. Ele veio para ajudá-lo com sua mão poderosa. Como está escrito no Salmo 50, verso 15: invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei, e vocês me glorificará. No livro de Êxodo, não é mencionado o nome do faraó. Esse é um título que significa rei. Segundo a crença egípcia, o faraó era um deus. Filho do deus Ra, era também identificado com os deuses Osíris e Horus. Ra era considerado pelos egípcios da divindade mais importante, o deus Sol. Apesar da crença no poder dos deuses egípcios, eles se mostraram incapazes de forçar as parteiras a ir contra suas convicções. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e da outra
Pá, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filhos, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito eis dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto? Deixando os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu casas. Êxodo capítulo 1, verso 15 até o verso 21. Sifra e Poá, as parteiras hebreias, se tornam figuras centrais nesta narrativa. Elas não apenas desobedecem à ordem do faraó, mas fazem isso com coragem e firmeza, preservando a vida das crianças. Suas decisões revelam um profundo compromisso com suas convicções morais e espirituais. Elas temeram a Deus ao fazerem isso. Mostram que não importa as circunstâncias. A obediência a Deus está acima da obediência cega a um líder opressivo. E por isso elas excederam as bênçãos de Deus. E Deus fez bem às parteiras. E o povo cresceu e se fortaleceu. A proteção e bênção de Deus sobre as parteiras sublinha que, quando se age com integridade em conformidade com a vontade divina, mesmo em face da opressão, há uma recompensa para aqueles que colaborarem com os planos de Deus. Quando o faraó percebeu que o seu plano não deu certo, decretou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, e ordenou que fossem jogados no rio Nilo, oferta a Pi, deus do Nilo. Lição de quarta-feira. O nascimento de Moisés. Moisés é uma das figuras mais importantes do judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele foi um líder, profeta e legislador que libertou os israelitas da escravidão no Egito. Pelo poder de Deus, Moisés viveu durante um período turbulento no Egito, na 18ª dinastia, que foi marcada por mudanças políticas e sociais. Essa época também foi conhecida por sua cultura rica e desenvolvimentos avançados na arte e na arquitetura egípcia. O rei Tutmés III, conhecido como Napoleão do Egito, foi um dos faraós mais poderosos dessa época. É interessante notar que, segundo a Bíblia, Moisés nasceu durante um tempo de grande opressão. De acordo com o que já foi comentado, o bebê Moisés correu o risco de ter sido jogado no rio Nilo, se não fosse a proteção de Deus e os cuidados de sua mãe Joquebede. Para salvá-lo, sua mãe o colocou em um cesto e o deixou no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê, adotando-o como seu próprio filho, o que lhe permitiu crescer no palácio egípcio com acesso à educação e recursos reais. Moisés recebeu uma educação privilegiada na corte egípcia, aprendendo sobre liderança, administração e cultura. Ainda assim, ele tinha uma forte conexão com seu povo hebreu, o que mais tarde influenciaria suas ações. Sabemos pouco sobre a infância de Moisés. Após ser milagrosamente salvo e adotado por Hatshepsut, ela entregou o bebê para ser criado pela própria família de Moisés, recebendo salário para isso. A princesa não sabia que a pessoa escolhida era a própria mãe de Moisés. Os primeiros 12 anos ele ficou com a sua família, até a ser introduzido no palácio, onde ele foi preparado para ser o próximo faraó. Êxodo capítulo 2, 7 a 9. Mas ele preferiu deixar todas as vantagens de ser rei para servir ao Senhor Deus. Lição de quinta-feira. Mudança de plano. Êxodo capítulo 2, verso 11 até o verso 25. Quando Moisés descobriu sua identidade hebraica e testemunhou a opressão de seu povo, ficou indignado. Em um momento de paixão, matou um egípcio que maltratava um hebreu. Foi o que o obrigou a fugir para o deserto de Midian para escapar da morte. Toda a esperança de se tornar um faraó e todos os preparos para governar a nação poderosa como o Egito acabou-se.
Agora ele era um fugitivo, para salvar a sua própria vida. Mas Deus tinha um plano para ele e o não abandonou. Ele precisava passar pela sua experiência de ser pastor de ovelhas em Midian e deixar os embaraços que havia no Egito para o atrair. Deus estava guiando os seus passos. Até ele está preparado para o grande desafio, que era libertar os hebreus da escravidão. Não precisava Moisés ter matado o egípcio. Foi um momento de ira pela injustiça. Ele partiu para a violência, e isso trouxe problema para ele. O hebreu que foi maltratado continuou sendo maltratado e na escravidão. A intervenção de Moisés ajudou pouco. Se ele tivesse esperado o chamado de Deus para tirar os escravos no momento certo, teria evitado, quem sabe, de sofrer as consequências ter que vagar pelo deserto até Midian. Mas interessante, Deus transforma males em bênção. Se o caminho está torto, Ele endireitará o caminho, e isto depende de aceitarmos a direção de Deus. Depois que Moisés matou o egípcio, ele não pode mais ficar no Egito. Ele foi morar na casa de Jetro, que se tornou seu sogro. E ali ele ficou 40 anos, até ser chamado por Deus. 40 anos não é pouco tempo, contando o tempo que ele viveu no Egito. 40 anos. Dá 80 anos. Foi com essa idade que ele liderou o povo de Israel rumo à liberdade. Moisés era muito saudável. Toda a sua vida foi 120 anos. Deuteronômio 34, verso 7. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino. Eu tenho outros vídeos no canal, sim. Você gosta de assuntos religiosos? Você poderá assistir. Que a paz de Deus esteja contigo. Até breve.